Meus amores, vamos para a nossa última videoaula de revisão e correção, tá? Hoje também é a apostila do segundo bimestre, então tenham elas em mãos, pega já o lápis, a borracha, o caderno, deixa tudo aí para vocês irem corrigindo com o vídeo, tá? Então, a gente vai começar com a língua portuguesa. Hoje são as páginas 8 e 9, tá bom? Lá na página 8, tinha a atividade 3, que falava assim: com a orientação do professor, você e os colegas vão pesquisar a capa do livro dessa história e responder as questões a seguir. Então, eu mandei para vocês até, né, a foto da capa do livro para vocês poderem responder essas perguntinhas. Então, a primeira pergunta é o título do livro, né? Esse é o mais fácil, porque é o que está escrito em maior, de letra azul. E o título do livro é Uma História, uma Lorota e Fiquei de Boca Torta, tá? Título do livro é o nome do livro, tá bom? Depois, pedia o autor ou autora, né? O autor desse livro é o Pedro Antônio de Oliveira. Vou até circular aqui para vocês verem aonde que está o nome do autor, tá? Tá ali na parte de cima do desenho, né? O nome do autor do livro, quem escreveu esse livro. Depois está pedindo o ilustrador ou a ilustradora. Ilustrador é aquele que fez o desenho da capa do livro. E a gente viu ali que é a Adriana Camargo, ó, tá ali até escrito em cima ilustração, e embaixo Adriana Camargo. A ilustração foi ela, então, que fez o desenho da capa desse livro. E por último, a editora, quem editou esse livro para poder publicar. E é a editora Formato, né? Que tá ali na parte de baixo da capa do livro, tá bom? Confiram aí de vocês para ver se vocês colocaram certinho. Depois, na atividade 4, falava para a gente voltar no texto e numerar os parágrafos. E depois que a gente numerar os parágrafos, a gente tem que pintar o quadradinho que indica em quantos parágrafos ele está organizado. Então, vamos voltar lá no texto das páginas 6 e 7, tá? O texto para dar no pé. Então, vamos lá, ó. Então, o parágrafo número 1 é o primeiro, né? Então, vocês tinham que ter colocado o número 1 aí. Começa a dar, varanda, é o número 1. Depois, o segundo parágrafo começa lá embaixo, ó. No meio do ano, é o número 2. Depois, lá embaixo, mais um pouquinho embaixo. Um dia surgiu uma notícia, é o parágrafo de número 3. Mais para baixo, no corri como foguete, é o parágrafo de número 4. E logo conseguimos mais adeptos, é o parágrafo número 5, tá? Então, na página 6, a gente conseguiu numerar 5 parágrafos. Aí vocês precisam ir lá na página 7 e continuar enumerando os parágrafos. Então, a gente parou no 5, agora vai ser o número 6, ó. Então, o número 6 começa. Mas o tiro saiu pela culatra. O próximo, a notícia boa é que o pé de manga não foi derrubado. É o 7º. E o último parágrafo lá, descobri que espírito ecológico não combina com fofoca, é o número 8, tá bom? Então, a gente numerou aí todos os parágrafos. Agora, a gente vai fazer o xizinho, que corresponde ao número de parágrafos aí no exercício 4, letra A. Então, faz um xizinho aí no número 8, tá bom? Agora, pessoal, ainda na página 8, tem a letra B, que está pedindo para relacionar cada parte dessa narrativa aos respectivos parágrafos. Então, para vocês terem feito essa atividade, vocês tinham que voltar toda hora lá no texto, indo, voltando, para poder ver certinho quais parágrafos eram correspondentes ao que ele está pedindo, tá? Então, primeiro, é a introdução. A introdução, como eu já expliquei para vocês, é o começo da história, onde apresenta os personagens e tudo mais. A introdução, no caso desse texto, ele está no primeiro e no segundo parágrafo, tá? Então, a introdução estão nos parágrafos 1 e 2, como a gente numerou lá na atividade anterior. Depois, o desenvolvimento, né? Onde conta a história, o que está acontecendo.
O desenvolvimento desse texto estão nos parágrafos 3, 4 e 5. E por último, é o último que sobrou, né? A conclusão. A conclusão é o desfecho da história, onde pode ser de forma boa ou de forma ruim, que estão lá nos parágrafos 6, 7 e 8. Tá? Então, era para vocês terem relacionado dessa maneira. Agora, na atividade número 5, ela começa na página número 8, mas ela termina lá na página 9, tá? Então, a letra A falava assim: a história narrada sob o ponto de vista de um... Aí vocês tinham que completar essa frase. Narrador personagem ou narrador observador, né? Como que a gente sabe disso? Porque vocês leram a história e a gente consegue ver que o narrador era personagem, que ele fazia parte daquela história, né? Ele não foi só uma pessoa que observou, e ele também vivenciou essa história, tá? Agora, a letra B. O personagem central dessa história é um adulto, é um jovem, um idoso ou uma criança? Então, vocês puderam ver lá no texto também que o personagem central, né, é uma criança. Letra C. A história é uma narrativa escrita em primeira pessoa ou terceira pessoa? Então, como eu já tinha explicado para vocês, primeira pessoa é quando fala eu e terceira pessoa é quando fala ele ou ela, né? Então, como era um narrador personagem, então esse texto ele está em primeira pessoa. Então, vejam aí se vocês acertaram, coloca certinho, se não, pausa o vídeo, apague e corrige, tá? Agora, na letra D. A história se passa... Aonde a história se passa? É na rua, no quintal ou no sítio, né? Muito fácil. Essa história ela está se passando na rua. Letra E. O conflito gerador dessa história foi a notícia de que... O que gerou o conflito dessa história? Foi que a dona Tina não iria distribuir mais mangas aos vizinhos ou que iriam derrubar a mangueira do quintal da dona Tina? Também tá fácil esse, né? Iriam derrubar a mangueira do quintal da dona Tina. Letra F. A notícia gerou uma manifestação de protesto entre... Protesto, né? Com quem eles entraram com um conflito. Foi com a vizinhança toda ou a molecada da rua? Foi com a molecada da rua. E a letra G. O conflito foi resolvido quando a molecada descobriu que a notícia de que iriam derrubar a mangueira era verdadeira ou era falsa? Era falsa, tá bom? Tudo isso aconteceu por causa de uma notícia falsa, né? Pessoal, agora o número 6 fala para a gente reler o primeiro parágrafo do texto e fazer o que se pede, né? Então, aí tem o primeiro parágrafo do texto e aí na letra A está pedindo para a gente localizar e copiar as características da árvore que o narrador, personagem, via da varanda da casa dele. Então, como que ele via a árvore lá da casa dele, né? A gente pode ver que é linda, exuberante e charmosa. Onde está escrito isso no texto, no trechinho que tá, né? Eu grifei aqui, ó. Vocês podem até grifar aí na apostila de vocês também, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Então, ele via a árvore lá da casa dele, ele falava que ela era linda, exuberante e charmosa. Na letra B, procure no dicionário o significado da palavra exuberante e copie aqui. Então, pessoal, esse vocês poderiam estar procurando na internet, ou no dicionário, ou até perguntando para o adulto também, tá? E o que eu pesquisei aqui apareceu para mim viçosa, vigorosa, né? Uma coisa, assim, exuberante de se ver, tá bom? Agora, a gente vai lá na matemática, na página 6. O exercício número 3 de matemática pedia para a gente completar esse quadro com os números que estão faltando, tá? Então, prestem bastante atenção, que é bastante número, e para vocês não se perderem, ó. Então, começava com 10.001, 10.002, próximo vai ser 10.003, 10.004, 10.005, 10.006, que vocês tinham que ter completado esses quatro. Aí era o 10.007 que já estava, então depois 10.008, 10.009 já estava, 10.010. Na linha de baixo já está o 10.011, então completem com 10.012, 10.013, 10.014, 10.015, 10.016, 10.017,
10.018, 10.019, 10.020. Na terceira linha, 10.021, 10.022, 10.023, 10.024, 10.025, 10.026, 10.027, 10.028, já estão. 2029 agora, último 10.030. Na quarta e última linha, começa com o número 10.031, depois 10.032, 10.033, 10.034, 10.035, 10.036, 10.037, 10.038 já estão. E por último, que vocês tinham que completar é o número 10.039, tá? Aí, pessoal, depois que vocês tivessem completado esse quadro, vocês tinham que responder algumas perguntinhas relacionadas a ele, tá? Então, a primeira perguntinha na letra A está perguntando: o que você observa em relação aos números de cada linha do quadro, né? A gente consegue perceber que esses números eles estão aumentando e eles estão aumentando de 1 em 1, tá? Então, vocês tinham que ter colocado essa resposta aí na letra A. Agora, na letra B, em relação aos números de cada coluna, né? Coluna é os números que estão em pé. O que a gente pode observar em relação a esses números, né? Que eles também estão aumentando, só que agora eles estão aumentando de 10 em 10. Então, 10, 20, 30 e assim por diante. Na letra C, quantas ordens tem o número do quadro, né? Então, tinha que colocar lá unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Tem 5 ordens. Letra D. Copie do quadro os números que tem 0 na ordem das unidades. Então, todos os números que tinha o 0 lá na unidade, né? A unidade é o último número, vocês tinham que ter copiado nesse espacinho. Então, vocês tinham que ter copiado o número 10.010, 10.020, 10.030 e 10.040. Esses 4 números só. Letra E. Qual é o número? Bom, primeiro aí está perguntando é o sucessor de 10.019. Sucessor, pessoal, vocês já sabem que é o número que vem depois, tá? O número que vem depois é chamado de sucessor e é o número 10.020. O de baixo. Qual é o antecessor do número 10.030? Antecessor, né? O próprio nome a gente já consegue associar. Antecessor é o número que vem antes. Então, o antecessor do 10.030 é o número 10.029. Coloca certinho aí na apostila de vocês. Letra F. Qual número está entre? Quando fala a palavrinha entre, é que está no meio, tá? Que número que está entre 10.035 e 10.037? Fácil, né? Só olhar lá na tabelinha ou até dá para fazer de cabeça. É o número 10.036. E a letra G, pedindo para vocês escreverem com palavras o número que é sucessor do 10.040. O sucessor é o número que vem depois do 10.040. É o número 10.041, tá? Então, vocês tinham que escrever com palavras, como se lê o número sucessor do 10.040, é o número 10.041, tá? Agora, na atividade número 4, falava assim: os números de série dos skates a seguir seguem um padrão. Descubra o padrão e escreva os números que estão faltando. Então, na letra A está muito fácil, né? A gente vê que ele está aumentando de 1 em 1. Então, depois do número 20.000 aqui, vai ser o número 20.001, tá? Na letra B, também está aumentando de 1 em 1, só que agora está faltando 2 números, né? Então, se aqui é o número 25.200, qual é o antecessor do 25.200? É o número 25.199. Aí tem mais um outro aqui, né? Quem que é o sucessor, o número que vem na frente, do 25.202? Somando mais um, vai ser o número 25.203. E na letra C, também está aumentando de 1 em 1. E tem 3 números aqui para a gente poder preencher. O primeiro número vai ser o 29.997, que é o sucessor do 29.996. Depois, o sucessor de 29.997 é o 29.998.
E o último número que está faltando aqui é o sucessor do 29.999, que é o número 30.000, tá? Olha quanto número grande vocês já estão estudando, né? Isso é muito bom. Agora, meus queridos, a gente vai lá de ciências na página 4, tá? Na verdade, a página 4 era para vocês terem lido o textinho que tinha lá. E depois, no caderno, vocês tinham que responder algumas perguntinhas para mim, de acordo com esse texto, tá? Então, peguem o caderno de vocês também, para vocês poderem fazer a correção certinho. A primeira pergunta era: qual o nome da estrela que aquece a Terra e é essencial para a vida em nosso planeta? Então, estava muito fácil, né? É o Sol. A primeira coisa que fala lá no texto é o calor do Sol aquece a Terra e é essencial para a vida em nosso planeta. Então, bem simples essa pergunta. Número 2. Por que existem lugares mais quentes, com temperaturas maiores, e outras mais frias, com temperaturas menores, né? Também a gente encontrava a resposta no texto. Porque os raios de sol atingem a superfície terrestre de maneiras diferentes, né? O sol não atinge a Terra de uma maneira só, única. Tem lugar que ele atinge mais forte, tem lugar que ele atinge menos forte, né? Porque depende da posição também que está esse lugar no planeta Terra. Número 3. Como é chamado o instrumento que determina a temperatura de um corpo de maneira mais precisa? Então, todo mundo conhece, também tinha no texto, né? É o chamado termômetro. Número 4. A temperatura de um lugar, objeto ou pessoa está relacionada com o quê? Né? Olha lá, está relacionada com a quantidade de energia térmica presente. Ou seja, quanto maior for a energia térmica de algo, maior será a sua temperatura, tá? E a última perguntinha, número 5, está perguntando o que é calor. Bem fácil. O calor é a energia térmica que é transferida naturalmente de algo, lugar, pessoa, objeto, com temperatura maior para algo com temperatura menor, né? Então, o calor ele é transferido de forma natural, né? A gente não precisa fazer nada, acontece sozinho. É chamado de energia térmica, que passa de um lugar, uma pessoa ou objeto, de uma coisa que não está muito frio, que não está muito quente, né? Uma coisa que está fria, e passa a temperatura quente para esse objeto, pessoa, lugar, tá bom? Pessoal, então chegamos ao fim das nossas correções, né? Nota 10 para quem chegou até aqui, que conseguiu corrigir tudo certinho. Se vocês ficaram com dúvidas de alguma outra atividade aí, não se esqueçam que vocês podem estar mandando mensagem para mim, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula.